Prefeito do Rio, Eduardo Paes, ameaça a Caixa Econômica e diz que se banco não vender terreno ao Flamengo, prefeitura vai desapropriar a área para a construção do estádio. Negócio fechado na madrugada. Flamengo acerta a venda de zagueiro Fabrício Bruno ao West Ham da Inglaterra. E atleta pode ficar fora do jogo de hoje. Mudança na zaga. Tite deve optar por Davi Luiz e Léo Ortiz. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão. Vai pra cima deles, Mengão. Vai pra cima deles, Mengão. Hoje é Libertadores da América. É vencer ou vencer. É o jogo da classificação. Maraca lotado. Estaremos hoje na super transmissão da Rede Multiflá. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, hein? Rede Multiflá, se você ainda não conhece, vai pra lá. Porque hoje teremos muitos ex-jogadores, entrevistas, convidados especiais, tudo isso direto do Maraca e muito mais na nossa super transmissão da Rede Multiflá. Bom, o Flamengo fechou um negócio na madrugada, hein? Já a gente vai falar aqui de estádio, que é o assunto principal, mas antes, como noticiamos há 5 dias, o zagueiro Fabrício Bruno está indo para a Inglaterra. Vai jogar no West Ham. E aí, na tarde e noite de ontem, o jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou que o Flamengo acertou aí a venda do zagueiro para o clube inglês. Os ingleses pagarão 12 milhões de euros, 68 milhões de reais fixos, mais 1,5 milhão de euros, 8 milhões e 400 mil reais em bônus por metas. Como o Fabrício Bruno está acertado com o West Ham, o zagueiro começará no banco. Isso é uma novidade, hein? Porque até então ele entraria em campo contra o Milionários e faria aí a sua despedida. Com isso, a zaga que vai enfrentar o Milionários será uma zaga reserva, porque com a entrada do Davi Luiz ao lado do Léo Ortiz, até então, 2 jogadores que estavam no banco, porque a zaga titular do Flamengo era Léo Pereira e Fabrício Bruno. Aliás, o Flamengo prepara aí uma homenagem especial para Fabrício Bruno. Os torcedores gostariam, inclusive, de fazer algo especial para o zagueiro, mas é jogo de Conmebol. E Conmebol fica tudo mais difícil, utilização de faixas, bandeiras, enfim, eles não deixam fazer nada diferente daquilo, né? Tudo protocolo. E aí fica difícil fazer uma festa aí, né? Uma grande despedida à altura do zagueiro Fabrício Bruno. Ele é muito querido internamente, mas todos entendem aí que essa oportunidade é quase impossível, né? De negar essa ida para a Premier League. É o sonho de todo jogador, ainda mais o Fabrício Bruno, que tem aí, né, esse sonho de jogar no futebol europeu. Bom, quem também ficará no banco é o chileno Eric Pulgar, né? O volante volta a ficar à disposição, mas como ele não joga há mais de um mês, o Tite indicou aí que o Alan está mantido no time titular. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, Bruno Henrique surge como desfalque e não enfrenta o Milionários nesta terça-feira, apesar de ter treinado com o grupo. A ideia do Flamengo é ter Bruno Henrique contra o Vasco no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, a provável escalação do Mengão hoje: Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz e Davi Luiz, Ayrton Lucas na esquerda, Alan De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. A gente ainda vai falar muito desse jogo, vai ter aí o pré-jogo no nosso vídeo da tarde, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, tudo sobre esse duelo, pontuação do Flamengo no grupo E, o que o Flamengo precisa para se classificar na liderança, tudo isso e muito mais ainda hoje. Agora o assunto principal, estádio do Flamengo. Ontem a gente trouxe um vídeo falando da reunião.
do presidente Rodolfo Landim com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Essa reunião aconteceu na parte da manhã. E à noite teve um outro encontro com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Foi um jantar em um restaurante na Barra da Tijuca e viralizou. Os companheiros Paparazzo Rubro-Negro e Gustavo Henrique Dando Choque, que fazem parte da rede Multiflá, estavam no momento certo, na hora certa, em cima do lance e trouxeram todos os conteúdos dessa reunião importante que pode mudar o futuro do Flamengo. Atenção para a frase logo no início do vídeo em que o prefeito diz que perdoou uma dívida com a Caixa Econômica de 4 bilhões de reais para eles devolverem a área. Agora ele simplesmente está cobrando a contrapartida. E é uma frase muito forte do Eduardo que diz: estou dando o recado para a Caixa. Se não houver avanço na negociação do terreno, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai desapropriar a área do gasômetro para permitir que o Flamengo construa seu estádio. Vamos acompanhar aqui o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Essa postura está colocada por parte da Prefeitura. Landim, o que eu vim dizer para vocês aqui hoje? Falei isso hoje de manhã, quando o Pedro foi me representar lá na reunião com a Caixa Econômica Federal. Eu falei, dá uma cutucada para perguntar para a Caixa o que é que eles estão entrando nessa festa. Porque só vender o terreno, qual o desconto que eles estão dando? Qual é a moleza que eles estão dando? Para vocês terem uma ideia, nessa operação urbana consorciada, eu acabei, isso ano passado, com votação da Câmara de Vereadores, eu acabei de perdoar um crédito, uma dívida que a Caixa tinha com a gente nessa operação de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Então, a Caixa está... Eu estou provocando mesmo aqui, viu, Landim, para chegar lá na Caixa para ver se eles... Por favor. Você não pode falar, eu posso. Mas a Caixa, por exemplo, a Caixa cobra uma taxa de administração, Elinho, meu querido amigo Super Elinho. A Caixa cobra uma taxa de administração para os seus executivos de cada negociação no Porto Maravilha, que varia, Otávio, entre 3% e 4%. Então, enfim, isso dificulta as operações lá, que o pessoal está olhando mais para o seu lucro pessoal. Não estou deslegitimando ninguém, é absolutamente republicano e dentro da regra e da lei. Não estou dizendo que ninguém está fazendo nenhuma ação. Mas qual é a vantagem efetiva que a Caixa está dando para o Flamengo? Vai dar um desconto no preço? Vai diminuir o valor do seu potencial construtivo? Então eu vim aqui para dizer para vocês aqui o seguinte. É claro que político tem sempre esse risco. Como só tem vascaíno na eleição, eu estou tranquilo para não acharem que eu estou fazendo só médico flamenguista. Mas entendendo que essa é uma negociação sofisticada, que o Landim fez todo mundo assinar NDA e não pode falar só eu que não tenho essas travas e acabo dizendo tudo que tem que ser dito, independente do que a Caixa fizer, e eu coloquei isso na mesa hoje, claro que isso vai depender de algumas negociações nossas, Landim. Se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil que pertence aos governos, aos chefes executivos, é a tal da desapropriação. Portanto, se a gente entender que essa negociação com a Caixa, eu acho que aí eu tenho que dizer isso, a toda boa vontade do presidente da Caixa, esteve aqui pessoalmente essa semana, aliás hoje, veio negociar, então a toda boa vontade, mas eu estou dando um recado aqui para a Caixa, que se não houver um entendimento, um avanço e algum tipo de compreensão do que... Repare o que eu disse aqui, eles dispõem e detêm o potencial construtivo de toda aquela região. Ao dispor e deter todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento como o estádio do Flamengo, com tudo que tem no entorno, por óbvio, esse potencial construtivo que ele detém valoriza. Ou a compreensão disso, ou estão querendo fazer, eu diria, dar esmola com o chapéu alheio.
Então, se a negociação não avançar nesse sentido, eu acho que essa é a grande notícia do dia, eu nunca falei dessa maneira, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro vai fazer é desapropriar a área do terminal, do gasômetro ali, para permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Se gritar mesmo demais, eu desaproprio da porra. Eu vou puxar um casaco aqui no final pra essa porra, né, cara? Não, o microfone não der, né? Mas só dizendo, então assim, eu acho, essas coisas não pode, Cacau, começar a virar uma novela. Né? Eu acho que tem um tempo de negociação, vamos dar tempo a essa negociação. Eu pedi que o Pedro e o Luizinho falassem isso hoje para o presidente Landim. Vamos dar um tempo para essa negociação, a Caixa ficou de voltar em alguns dias, em 3 dias, com o valor do terreno. De novo, Landim, não é o modelo ideal, uma desapropriação do município. Claro. Né? Não é o modelo ideal. O modelo ideal é o que a gente está tentando construir aqui. Mas se tiver um sócio, como a Prefeitura está sendo sócia do Vasco da Gama em São Januário. Então, um recado para os vascaínos aqui, pelo amor de Deus, não me xingarem para eu estar tratando bem o Flamengo. Não tem nenhum. Não, mas aqui não, mas estou lá me assistindo, estou me xingando. E eu não vou poder mais ir a São Januário, pô. Então, assim, se o Flamengo tem um parceiro e um sócio nessa história, o nome desse parceiro e desse sócio chama-se Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que vai estar junto com vocês. Sensacional! Vocês viram, né? Uma fala forte do Eduardo, em tom de ameaça com a Caixa Econômica, né? Dizendo que se a Caixa não vender o terreno para o Flamengo, ele vai desapropriar a área. É realmente para a gente ficar aí na expectativa, né? Porque a Prefeitura entrou com tudo nesse projeto do Estádio do Flamengo, virou um super aliado do Mengão e tá acontecendo. Tá acontecendo. Landim confirmou reuniões na Europa durante a ida para a final da Champions League. Real Madrid vai enfrentar o Borussia Dortmund. O Landim está radiante. O presidente do Flamengo conversou com o paparazzo e falou tudo sobre o terreno do gasômetro e garantiu que não vai à Champions à toa. Terá reuniões por lá. Vamos acompanhar o presidente do Flamengo. Presidente, a importância dessa noite aqui, a gente pegou o teu discurso, mas eu queria pegar uma palavra diferente. A importância dessa noite para o Clube de Regatas do Flamengo. Acho que é muito importante, porque eu acho que foi um compromisso público aí assumido pelo prefeito, né, em relação ao nosso estádio. A gente já sabia disso, as conversas que a gente vinha tendo com a prefeitura e tudo, mas assim, foi bacana de ter visto ele falar isso em público, algo que ele já vinha falando para nós, né? Assim, do engajamento dele com esse projeto, da importância que ele via desse projeto para não só para o Flamengo, né, mas para o futebol como um todo e para a cidade do Rio de Janeiro. O impacto positivo que esse estádio pode vir trazer para toda a nossa cidade, né? E foi bacana, foi um processo longo, acho que a gente já vem conversando com a prefeitura sobre esse problema do estádio há uns 3 anos, né? E o prefeito pontuou isso, né, desde 2021. E eu acho que a gente está chegando agora bem perto de concretizar esse que é um sonho para todo o que é o grande passo, né? É um grande passo, sem dúvida nenhuma é um grande passo. E a gente chegando aí à consolidação desse terreno e o resto é detalhe. Eu acho que a estruturação financeira desse projeto em função de todo o crescimento econômico que o Flamengo vem tendo ao longo dos anos, né? Com todo o processo de disciplina de capital que a gente vem empregando ao longo desses 6 anos e com os resultados econômicos financeiros que a gente vem tendo, é algo plenamente normal e factível. E a gente fica muito feliz de ver assim, esse compromisso público sendo assumido na frente de tantas pessoas aqui. Que bom que eu fui testemunha, porque eu sempre acreditei nesse projeto, fico emocionado muitas vezes que o Landim um dia me falou: pode ter certeza que eu não sou de sonho, eu sou de execução, eu sou de realidade. Sempre me falou isso. A última vez que me falou foi
lá na piscina do Hotel Bourbon, no Paraguai, quando nós estávamos juntos conversando. Presidente, praticamente, objetivamente para o torcedor, o que falta para a negociação ser finalizada? Então, assim, basicamente o que a gente quer é o terreno, e a gente vinha conversando há muito tempo com o Caixa sobre isso. E o que é mais importante é que o prefeito hoje deixou claro que ele entende que isso é importante para a cidade do Rio de Janeiro. E, se for necessário, quer dizer, esse terreno seria inclusive desapropriado para essa finalidade, por entender, vamos dizer assim, a grandiosidade desse projeto para a cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo não está querendo nada assim de graça nem nada, só que o Flamengo vai investir uma quantidade de recursos gigantescos, e eu não tenho a menor dúvida de que isso vai criar uma valorização brutal em toda aquela região que está em volta do estádio para a cidade do Rio de Janeiro, e vai com isso poder atrair no futuro uma série de, vamos dizer assim, impactos positivos para a cidade, como o próprio prefeito sinalizou, que o futebol traz para o Rio de Janeiro. Então, assim, muito feliz de ter visto ele assumir esse compromisso público aqui, e o que a gente vai fazer agora é continuar trabalhando para que a gente tenha isso num prazo curto, a gente possa ter acesso a esse terreno, que vai ser, vamos dizer assim, essa primeira semente importante desse projeto, que vai ser um projeto com muito sucesso para o clube do Flamengo e para a cidade do Rio de Janeiro. Uma dúvida, toda vez que você vai para a Champions, muitas vezes, às vezes pinta surpresa. Dessa vez pode vir alguma surpresa ou vai só assistir o jogo mesmo? Não, vou lá assistir o jogo, lá é fundamental que a gente esteja lá, é um evento onde, vamos dizer assim, estão presentes assim, todas as grandes lideranças do futebol mundial. É verdade, a gente foi lá que a gente contratou o Jorge Jesus. Não, sempre se arruma uma surpresa, porra. De repente surge uma unidade lá, de repente também. É verdade. Mas assim, tem muitas reuniões marcadas lá também. Eu tô falando. Porque na verdade lá estão reunidos, vamos dizer assim, todos os grandes líderes do futebol mundial. É um grande evento, mais do que um jogo, aquilo é um grande evento. E o Flamengo não pode estar de fora disso. Não. Landim, o que tu acha que ele vai fazer lá? Ele tem muito mais coisa para fazer do que ver o jogo, pô. Isso. A gente vai lá com certeza trabalhar bastante. Obrigado. Valeu, pessoal. gente. Obrigado. E por último, não menos importante, o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, falou sobre as negociações pelo terreno do gasômetro e a pressão em cima da Caixa. Lembrando que o Pedro Paulo é muito Flamengo, muito Flamengo. Vamos acompanhar o que disse o deputado Pedro Paulo. Pedro, seguinte, a gente tá com choque aqui. Queria só contar pra você, o Cacau Cota tá ali, rapaz, ele tava quase chorando ali, falando, porra, agora vai. Ele se emocionou, o Cacau, que tá ajudando vocês aí também. Ele se emocionou, falou, agora vai, depois do discurso do prefeito, né? Firme. Eu queria que você falasse sobre isso, esse discurso firme do prefeito Eduardo Paes. Ele fala até que ajudou a Caixa com 4 bilhões, eu não entendo muito disso, mas botou uma pressão, mostrando para eles, olha, e deixou claro, não quer de graça, quer um desconto justo. Sim, aquilo que eu estava falando, Papo, que eu falei nas entrevistas. A Caixa quer funcionar nessa história como um banco ou como um banco público que representa o governo federal e que entende que esse projeto é importante para a cidade, é importante para o Brasil, porque os flamenguistas não estão só aqui não, estão no Brasil inteiro. Então, esse foi um foco que a gente levou lá na reunião, porque a prefeitura entende que esse projeto é importante para a cidade. Ela está botando modos, meios para resolver isso. Se a Caixa quiser só fazer o valor de face dela, não, era que fica uma história de botar potencial construtivo, beleza. A prefeitura, o recado que o prefeito deu hoje foi o seguinte, vamos exercer o nosso direito constitucional em favor da região do centro, do projeto do Porto Maravilha, do projeto do Reviver-Centro, daquela área tão importante para a cidade que precisa e que é importante ter o estádio do Flamengo. A gente vai no limite. Até a prefeitura pode desapropriar aquele terreno e acaba com essa discussão. E aí, com a desapropriação, ela faz a cessão para o Flamengo para a gente tocar as próximas fases do projeto. Recado dado, curto e direto, como o prefeito sabe fazer. Acho que alto e bom som para todo flamenguista escutar e você transmitir para a galera que não tem a oportunidade de ver
essa objetividade aqui do nosso prefeito Eduardo Paes. Obrigado, Pedro. Cacau, queria agradecer ao Pedro e ao Eduardo, vocês também, tudo que o Gustavo também, Oliveira, está aí. Toda essa Tremendo trabalho, isso que eu ia falar desse trabalho. espetacular. Então, Zito, continuamos trabalhando. Sim, não parou não, certo? E eu estava comentando com o Gustavo aqui, é um trabalho para a própria Caixa Econômica também vai ser muito positivo para ela, vai valorizar toda aquela área ali, para a Prefeitura do Rio, para o Rio de Janeiro, principalmente. Não é para o Flamengo somente, né? A Caixa até hoje só ganhou com esse projeto da Prefeitura da Fazenda. Desde o primeiro mandato do Eduardo, a gente apostou ali no centro, estamos investindo. E, assim, hoje foi esse o tom na reunião lá com o Landim, que a gente deu, falou o seguinte: a Caixa é parceira do negócio, ela quer funcionar só como banco. Ela quer funcionar só como banco, beleza, dá o valor de passe aí, a gente. E se ficar de muita graça, o recado que o deu, a gente usa. Mas Eu acho que pode ser construído. Um jogo de ganha-ganha, todo mundo vai ganhar, a Caixa vai ganhar com a valorização dos outros terrenos. Agora, sabe quem ficou emocionado? Tava emocionado chorando ali no canto, cara. Agora vai sair! Porque para destruir, né, Pedro? Você tem experiência aqui, você apertou um botão, para construir, o torcedor tem que entender que é um trabalho diário, são várias reuniões, sim. Sem a boa política, nada é possível, nem dentro de casa. Então essa aqui é a boa política. O Flamengo não pode estar afastado desse meio. Os caras é um ídolo na política, o Eduardo é outro. Trabalham 24 horas, acorda 5 horas da manhã, aí você vai ver, tá chegando o prefeito lá 1 hora da manhã, administrando o centro lá. Então, cara, eu tenho muito orgulho de estar do lado deles, estar do lado do presidente Landim, estar do lado do prefeito Eduardo Paes, do Pedro, do Luizinho, dessa bancada rubro-negra que o Pedro chama, né? O Pedro deu esse nome. Isso é uma força. Quem tiver energia positiva, te joguei de cara bem. cara, e todo mundo que se somar, a gente tem que Pra ter gente o coração fechar aqui, aberto, tá coração confiante? aberto. Eu tô muito confiante, sempre tive, né, Fábio? Você acompanhou, eu sempre Não, você acompanhei teve o momentos de preocupação comigo no privado conversando e tal. mas Aí chegou uma hora que você falou, acho que agora vai. Vai, tá indo. Beleza, Tamo junto. Aí, gente, todos empenhados com um só ideal, com um só propósito, que é o estádio do Clube de Regatas do Flamengo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá me acompanhando. Aliás, é a minha opinião. Eu não quero saber quem é que tá metido nessa história de estádio. Eu não quero saber quem tá ajudando, quem tá falando, quem tá correndo atrás. Eu só quero saber se o estádio vai realmente sair. Agora, se o estádio do Flamengo realmente sair do papel, o Flamengo conseguir comprar o terreno e construir o estádio, eu vou anotar o nome de todos os senhores e vou mandar colocar no quadro. Porque para mim, o mais importante é o estádio do Flamengo. O Flamengo está acima de todos. E eu não quero que isso seja campanha política. A gente sabe que é inevitável político estar metido aí na situação envolvendo o estádio. Na nossa vida tudo é política. Em casa, com a nossa família, na vida profissional, na rua, com as pessoas, tudo é política. Não tem como fugir disso. E eu não quero saber quem está envolvido, eu quero saber se vai sair ou não o estádio do Flamengo. E que isso não seja uma campanha política, porque estamos vivendo aí um ano eleitoral, tanto na vida pública quanto dentro do Flamengo. Teremos eleições no final do ano. Então, eu vou dizer uma coisa, eu sinceramente não acredito que isso seja palanque, que isso seja um trampolim eleitoral. Eu acho que, de fato, o Flamengo está muito próximo de ter o seu estádio. Está muito próximo de comprar o seu terreno. É passo a passo. Hoje depende muito mais da Caixa do que do Flamengo. Se a gente fosse ver há um ano atrás, o Flamengo não tinha interesse de ter o seu estádio. Estava naquela historinha do Maracanã. Eu acho que a torcida comprou a ideia. A torcida fez barulho e o presidente abraçou de certa forma e mudou de ideia. Porque a vontade do Landim sempre foi ter o Maracanã pelos próximos 20 anos. E conseguiu, vai administrar ao lado do Fluminense. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Chega daquela piadinha, cadê a casa do Flamengo? Sai daí, vocês não têm estádio. Essa piada tá próxima do fim, hein?
está próxima do fim. Eu estou muito animado, estou vendo o que está acontecendo nos bastidores e estou empenhado aqui. Aliás, quando a gente começou o canal lá em 2018, eu levantava essa bandeira de estádio, fiz uma corrente com a nação rubro-negra. Eu fico aqui arrepiado, na expectativa, confiante, mas eu não quero saber quem é que está aí falando, quem que está fazendo. Eu quero saber do estádio do Flamengo. E eu só acredito vendo. Estarei aqui cobrando cada um. Vou cobrar cada um de vocês o estádio do Mengão. Essa fala do prefeito Eduardo Paes é uma fala muito forte. Ele bate de frente, ele ameaça a Caixa. O que o Eduardo Paes fez ontem nesse jantar, no restaurante lá na Barra da Tijuca, foi o seguinte: ó, abracei aqui o Flamengo. Agora é a Prefeitura do Rio e o Flamengo contra a Caixa. Vai vender o terreno para o Flamengo ou não? Para a Prefeitura é uma excelente ideia, porque eu estou revitalizando a área do Porto Maravilha. E com o estádio do Flamengo fica tudo mais bonito. E deixando o clubismo de lado, todo mundo sabe que o Eduardo Paes é vascaíno, mas ele é um grande carioca, né? Enfim, então vamos ver se realmente vai sair do papel. Pedro Paulo aí também está ajudando, deputado federal. Outro deputado federal, o doutor Luizinho, também está ajudando. Tem muita gente aí, né? E faz com que o Flamengo fique mais forte nessa situação envolvendo a Caixa Econômica Federal e esse terreno do gasômetro. Então eu estarei aqui cobrando, hein? Vou cobrar firme. Firme eu vou cobrar. Mas eu também tenho direito de acreditar. Eu tenho direito de confiar que o estádio do Flamengo nunca esteve tão perto de sair do papel. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!